Senhor Presidente, senhores deputados, ontem, no debate agendado pelo PSD, realizou-se o último grande debate do ano 2023 no Parlamento. Um debate que interessa no imediato aos portugueses e que se relaciona com a falência dos serviços públicos provocada pelo Partido Socialista. Hoje, pela mão da Iniciativa Liberal, somos trazidos para um debate que, apesar de muito importante, é tratado de modo inconsequente e impreparado. O Parlamento será dissolvido até 15 de janeiro e as eleições legislativas decorrerão já no início do próximo ano. No entanto, a Iniciativa Liberal pretende, em cima do joelho, fazer uma discussão apressada, à última da hora, que sabe que não levará a horizonte nenhum. E mais, pretende fazer uma discussão apenas de parte do que poderia ser, mas não é, uma verdadeira e estruturante reforma ao nível da Constituição, do sistema político e do sistema eleitoral. Senhor Presidente, senhores deputados, por que trazem então a Iniciativa Liberal este tema de modo tão apressado, agendado já depois da crise política, se ele não levará a lado nenhum? Porque a Iniciativa Liberal E porquê é que a Iniciativa Liberal não procurou nenhum consenso alargado e o Parlamento, como sabemos, irá ser dissolvido muito em breve, portanto, ainda mais inconsequente se torna este debate? A razão é simples. A Iniciativa Liberal tem um interesse próprio. E um interesse que penaliza fortemente o interior do país, aliás, como aqui já foi referido, para que a Iniciativa Liberal seja beneficiada em mais deputados. Nós não desvalorizamos os votos que não são contabilizados para a atribuição de mandatos, bem pelo contrário. O PSD, neste tema, não recebe lições de nenhum partido. Repito, de nenhum partido. Mas a verdadeira razão que leva a Iniciativa Liberal a propor esta lei minimalista sobre o sistema político, e neste caso mais sobre o sistema eleitoral, é porque acha que conseguiria, como disse, mais deputados. É um interesse egoísta, mais do que a preocupação com a maior representatividade do interior ou o aproveitamento dos votos não utilizados para a conversão dos mandatos. Senhor Presidente, senhores deputados, percebido que está o interesse da Iniciativa Liberal, gostaria, no entanto, de referir o longo histórico que o PSD tem neste campo. Primeiro, a participação que tivemos ao nível das revisões constitucionais ao longo do tempo e que mexeram de modo relevante no sistema eleitoral. Depois, e já durante a primeira maioria absoluta do professor Aníbal Cavaco Silva, em 1990, a proposta de lei 151 da quinta legislatura, proposta pelo governo do PSD, que, com o consenso possível, permitiu a redução do número de deputados para os atuais 230, quando eram 250, mas não permitiu a criação do Círculo Eleitoral Nacional com 30 mandatos ou o aumento dos círculos locais no território nacional, como então o PSD propunha. Em 1992, propusemos, com os votos contra do Partido Socialista e também do PCP, a criação de uma comissão eventual para a apreciação da reforma do sistema eleitoral. Realizou-se um amplo debate, com a participação inclusivamente da Comissão Nacional de Eleições, e em 1992 o PSD apresentou o projeto de lei 225 da 16ª legislatura, que visava os mesmos propósitos anteriormente rejeitados e alterações no modo de votação. Mais uma vez, o PS votou contra. E na especialidade não foi criado o consenso necessário, que, como sabem, é preciso uma maioria qualificada para aprovarmos estas alterações. Na revisão constitucional de 1997, foi introduzida a possibilidade de a lei eleitoral contemplar os círculos uninominais. Nos anos seguintes, foram feitas tentativas de alterar a lei para reduzir o número de deputados e introduzir os círculos uninominais. Como exemplo, o projeto de lei 509 da 7ª legislatura, que foi rejeitado também pelo Partido Socialista e que previa a redução do número de deputados, a criação dos círculos, o reforço da representação das comunidades portuguesas e o Círculo Nacional. Já em 2007, com o projeto de lei 388 da 10ª legislatura, o PSD voltou à carga com a redução do número de deputados, o Círculo Nacional, o voto duplo, os círculos uninominais e os 3 círculos das comunidades. Senhor Presidente, senhores deputados, além de outras iniciativas,
inclusivamente internas dentro do PSD, no âmbito da nossa reflexão própria e até recentemente, é bom de ver que o PSD tem este histórico de reflexão e de propostas apresentadas neste Parlamento, que, por regra, o Partido Socialista reprova, isto é, chumba, para que não se encontre o consenso possível. Portanto, quanto à pergunta que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal levanta, porque é que não foi possível em tantos anos, é bom de ver que não foi possível porque o PS normalmente chumba as propostas que vão no sentido de aumentar ou utilizar melhor os votos dos portugueses na conversão de mandatos. A lei que queremos alterar carece, como disse, de 2/3 para ser aprovada e até hoje existiu sempre esta força de bloqueio do Partido Socialista. É lamentável, nisso certamente que estaremos de acordo. E foi uma força de bloqueio ainda há cerca de 2 semanas, quando reprovaram a possibilidade dos imigrantes portugueses poderem votar por correspondência nas eleições europeias e presidenciais. E, inclusivamente, a realização do primeiro teste de voto eletrónico não presencial para os imigrantes portugueses, também reprovada pelo Partido Socialista, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Votaram contra porque têm medo do voto dos imigrantes portugueses que tratam como cidadãos de segunda com menos direitos. Senhor Presidente, senhores deputados, para o PSD é fundamental garantir que numa reforma feita com pés e cabeça se assegure o princípio da proporcionalidade, a maior representatividade do interior do país, ao contrário do que a Iniciativa Liberal hoje aqui propõe, que os votos que não são convertidos em mandatos possam ser aproveitados com a criação de um Círculo Nacional, como tantas vezes propusemos e foi sempre reprovado. Mas esta reforma não pode ser desenquadrada da reforma constitucional do sistema político e do sistema eleitoral. Mudanças tão impactantes não podem ser feitas às prestações, como pretende a Iniciativa Liberal, apenas porque tem um interesse próprio, uma espécie de conflito de interesses. Assim, a pergunta que deixo para o debate é simples. A Iniciativa Liberal e os demais partidos estão ou não disponíveis para, na próxima legislatura, tal como canta Pedro Abrunhosa, possamos fazer aquilo que ainda não foi feito e aproximarmos de vez a política e os seus representantes dos eleitores, valorizando os seus votos. Sem demagogia, sem partidarite, sem conflito de interesses. Disse.